Olá a todas e todos. Então, nesse momento, eu faço uma breve apresentação do trabalho intitulado Para você, o que é ser professor de Química, com a palavra dos licenciados, de autoria de Viviane dos Santos Calisto, que estou aqui apresentando, e Neide Maria Michela Quiorales. Então, inicialmente, eu gostaria de contextualizar para vocês de onde parte esse nosso movimento de pesquisa. Nós compreendemos que a escola e a sala de aula, ela trata-se de um espaço de representação da realidade social. Dentro dessa conjectura, nós entendemos que o desenvolvimento do pensamento crítico é uma demanda urgente para o modo de ser sociedade que nós estamos nos tornando, que nós vamos vir a ser e que pretendemos ser. E nós entendemos que o pensamento crítico, ele é uma forma, ele é uma capacidade que oportuniza com que nós enxergamos a realidade na sua complexidade e possamos buscar analisar as melhores estratégias para resolver os problemas que nós estamos enfrentando, ou seja, que nós oportunizamos a esses alunos, esses futuros cidadãos, que eles sejam aptos para viver numa sociedade que busca ser democrática. No entanto, nós nos deparamos com um problema, que é o fato que a maioria dos professores já formados e os futuros professores que estão em formação, eles não conseguem desenvolver estratégias para a promoção do pensamento crítico, visto que eles não experienciaram essas estratégias no seu percurso formativo, então eles não têm experiências e conhecimento sobre essas propostas didáticas, e isso inviabiliza com que eles desenvolvam as mesmas na sua sala de aula. Sendo assim, nós partimos de um argumento, onde nós compreendemos que ao oportunizar os futuros professores, aí aqui nos focando, na formação inicial, práticas, e contextos de discussão e problematização acerca do que é ser professor, nós possibilitamos a eles um repensar das imagens e modelos de ensino e aprendizagem. Ou seja, quando eu provoco, eu problematizo aos meus futuros professores pensar sobre o que é ser professor, nós criamos um contexto frutífero para que os modelos de ensino e aprendizagem simplistas ou ingênuos possam ser analisados com mais calma e que eles possam ser complexificados no sentido de se tornarem mais coesos, mais fundamentados, com uma potencialidade teórica mais consistente. E aí, dentro dessa conjectura, o nosso objetivo, retratado nesse trabalho, se centrou em investigar, em compreender os entendimentos dos licenciandos de um curso de licenciatura em Química acerca do que é ser professor. E aí os nossos construtos teóricos se baseiam, a partir da premissa do entendimento de que a formação do professor é um processo contínuo. Então, apesar de nós estarmos falando, o nosso contexto é a formação inicial, nós entendemos que essa é só uma esfera de discussão e que a formação desses professores precisa ser analisada e problematizada ao longo da sua vida, e que nós precisamos criar estratégias e oportunizar estratégias para que essa formação possa ser rediscutida ao longo desse seu percurso. E nos balizamos em alguns princípios muito discutidos por autores do campo da formação de professores, como Carlos Marcelo Garcia, Carvalho Gil Pérez, Diniz Pereira, enfim, que falam da importância da formação de professores considerar a indissociabilidade entre teoria e prática, a articulação entre os contextos da universidade e da escola, o isomorfismo entre a formação ofertada e exigida, e nos pautando nos modelos formativos, na compreensão do que seria a racionalidade técnica, prática e crítica, e nos focamos nesse trabalho, nesse contexto específico, no modelo da racionalidade prática, que vai se centrar no argumento em prol da cultura reflexiva e que vai possibilitar o desenvolvimento de uma teoria denominada de saberes docentes. E aí é importante frisar que dentro desse cenário de discussão teórica, nós precisamos também parar para pensar sobre as questões mais normativas, nos documentos normativos, e que esses documentos normativos, eles influenciam e são influenciados pelas discussões da academia. E aqui eu trouxe o exemplo da Resolução 2 de 2015, que fala da prática como componente curricular, que é fortemente influenciada pelo modelo da racionalidade prática dos saberes docentes. Sendo que essa resolução foi revogada pela Resolução 2 de 2019, que fala da BNCC para a formação de professores, e que acaba, de certa forma,
buscando subsídios, né, na nossa análise e em um modelo de racionalidade técnica, então, de certa forma, um retrocesso, né? Nós observamos por meio desse caminho normativo um certo retrocesso. Mas esse não é o foco do nosso trabalho. Bom, a nossa pesquisa é uma pesquisa de cunho qualitativa, nós tivemos 11 licenciandos que participaram, que estavam matriculados no componente de formação de professores de Química, que foi ministrado por mim no 8º semestre do curso. Como material empírico, nós tivemos 11 frases que foram desenvolvidas por meio da seguinte dinâmica. Nós lançamos o questionamento para os alunos, né, para você, o que é necessário para ser professor de Química, e eles tinham que responder essa pergunta por meio de 5 palavras. Posteriormente, observando essas 5 palavras, eles deveriam, né, marcar as que refletiam características que eles, enquanto professores, já tinham. E no momento final, analisando as palavras escritas, eles deveriam elaborar uma frase. Então, a partir dessas 11 frases, nós analisamos esse material empírico a partir da TD, né, que consiste em movimentos, né, de unitarização, categorização e elaboração do metatexto. A partir das 11 frases, nós geramos 11 unidades de significados. Para cada unidade de significado, nós geramos um código de L1 a L11, no intento de preservar a identidade desses licenciandos. Para cada unidade de significado, nós elaboramos 3 palavras-chave. Posteriormente, observando só as palavras-chave, nós elaboramos títulos. Posteriormente, só observando os títulos, emergiram as categorias iniciais, né? Então, dessas categorias iniciais que foram, essas unidades de significado, elas foram aproximadas por temática, nós tivemos 3 categorias iniciais que foram codificadas de A a G, e para cada uma delas elaboramos um título-argumento. Observando esse título-argumento, emergiram as categorias intermediárias, que foram 3. Novamente, elaboramos um título-argumento para cada uma e chegamos à categoria final. Essa categoria final representa o nosso metatexto, que versa sobre os entendimentos sobre ser professor, com a palavra dos licenciados em Química. Inicialmente, a zona de discussão dessas frases dos licenciados se reporta à ideia de que ser professor de Química ele é percebido, né, ele é compreendido como uma espécie de junção entre as características pessoais e como elas influenciam na sua forma de ensinar. Né? E aí um licenciando pontua: com versatilidade na disciplina de Química, buscar com entusiasmo desenvolver aulas e transmitir da melhor forma o conhecimento necessário para que os alunos se identifiquem e aprendam o suficiente para que cumpram o seu dever como cidadãos. Então aqui está fortemente vinculado à ideia afetiva de que quando eu envolvo o emocional, isso oportuniza a aproximação com os alunos e faz com que eles aprendam melhor. A professora Ana Maria Quadros, ela fala sobre isso, né? E ela fala que a escolha do ser professor envolve de forma recorrente aspectos afetivos, pedagógicos e de conhecimento. E aqui a gente vê o reflexo da ideia da afetividade, como isso influencia. Uma segunda esfera fala que ser professor envolve, né, a apropriação de conhecimentos, né, que são os específicos, no nosso caso da Química, com a didática e o planejamento. E o licenciado ele coloca que para ser professor não basta só ter conhecimento, se não houver respeito com a sua didática e o seu planejamento. Ainda numa terceira, né, zona de discussão, os licenciandos falam que para ser professor de Química é necessário ter graduação, né? Ou seja, para atuar como professor eu tenho que ter um curso de licenciatura e não um curso de bacharel. E isso é muito importante porque apresenta, né, a compreensão deles da profissionalização da profissão ser professor. E um dos licenciandos pontua que para ser professor de Química é necessário, além da graduação na área, atender à legislação, ter vontade de exercer a profissão, estudando, procurando as melhores metodologias e ao final de cada etapa fazer uma autoavaliação para corrigir os pontos fracos. Dentro desse cenário, nós entendemos que o ser professor para esses alunos envolve conhecimento, didática e tempo. Ou seja, a questão da profissionalização do ensino, a questão de que não basta saber química, mas preciso saber ensinar essa química e a compreensão de que ser professor é algo que vai ser uma busca para a sua vida, né? Então, ser professor vai ser um constante vir a ser permeado por um constante aprender. Obrigado a todas e todos e deixo aqui, né, o contato caso alguém tenha interesse.